Muito boa noite, estamos de volta. De vez em quando a gente tem a sensação de que nós morremos, nós somos imortais, não temos? Porque, olha, tem prevenção para tudo. Tudo tem prevenção. E aí a gente pensa assim, quer dizer que a gente está fazendo todas essas prevenções, que é para não morrer, óbvio, né? E a gente fica surpreso quando a morte chega e nos leva, e porque nós esquecemos que nós somos imortais, mas não imortais pelo corpo. Somos imortais pelo espírito. Olha só, o nosso corpo precisa trocar. Aliás, quem de nós não tem assim uma reclamaçãozinha dele para fazer? Ninguém tem? Você tem, né? Eu também tenho, um monte, viu? Não é uma só não, é. Então, de vez em quando, o Pai tem essa bondade, dá pra gente essa bondade da gente poder renovar, mudar o corpinho. Então, por exemplo, a gente chegou aqui, não gostou de alguma coisa, aí a gente volta pro mundo espiritual e fala, olha, não quero. Agora eu quero ser assim, assim e assim. Aí a gente pode escolher, né? Já pensou? O que você escolheria, por exemplo, para voltar, quando se você tivesse que voltar? Eu não sei o que eu escolheria. Eu não queria muito usar óculos. Ah, não queria usar óculos. É, muito bem, olha aí. Mas olha, aqui eu acho que deve ter cerca de 60% de pessoas que usam. As que não estão com óculos agora estão despistando, mas elas usam. Tinha lido melhor, então. Mas é uma das coisas que a gente pode pedir quando chega lá e fala, eu quero uma visão assim de lince, enxergar tudo. Já pensou que beleza, hein? Olha só. Aí só que o pai fala assim, mas aí tem que ter uma compensação, né? O que você acha que ele pediria se ele fosse te dar a boa visão? O que ele pediria em troca? Não sabe? Talvez ele te pedisse assim, olha, te dou uma boa visão, em compensação você vai ter que estudar bastante, ler bastante, ter bastante. Você aceitaria? Aceitaria, né? Porque você gosta de ler, gosta de estudar? Mais ou menos, né? E aí, como é que seria isso? Tá certo. Ah, de vez em quando a gente tem que se perguntar isso. Talvez seja melhor a gente ficar como tá, viu? Talvez seja melhor, né? A gente vai de vez em quando pensando sobre isso, porque a gente volta nas prevenções. Ah, prevenir isso, prevenir aquilo outro. E aí a gente chega às vezes até a imaginar, porque a gente fica pensando das pessoas queridas nossas. Vocês lembram aí, um tempinho atrás, que a gente não queria que o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó saísse nem de casa, nem abrisse a janela, nem a cortina, não é? Lembram disso? Por quê? Que a gente queria que eles ficassem aqui, que era uma prevenção, né? Vamos dizer assim, não é? Mas, no fundo, nós precisamos entender que estamos aqui em processo de renovação. Tudo na Terra renova, né? Tudo na natureza se renova. Então, de vez em quando, a gente tem que voltar. Ir e voltar, ir e voltar. Isso é da natureza. E isso é uma coisa tão boa, porque, assim, tudo que a gente conquistou aqui e agora, a gente pode depois voltar melhor. Então, se você levou 50 anos para conquistar alguma coisa, quando você volta, você já volta com ela. Por exemplo, tocar violão, por exemplo. Vocês acham que ele aprendeu nessa encarnação a tocar violão? O que vocês acham? Ele já nasceu com dom. Já nasceu com dom. Daí ele quis aprender mais, ele foi aprendendo e ficou assim. Não. Vamos imaginar na próxima encarnação dele, como é que ele vai estar com o violão? Ele vai ter muito bom. Olha aí. Ele pode estar ruim, porque Vai- ele não sabe. não, mas ele está se aprimorando, se desenvolvendo com o dom da música, não é? Porque, olha, eu uma vez tentei aprender a tocar teclado, nossa, a professora fugiu, foi embora, nunca mais voltou. A minha também. A sua também? Minha também. Ah. Mas o canhoto, né? Ah, sim. Ela não conseguia me ensinar. Não conseguia. Ela falou, inverte as cordas, aí fica fácil. Eu falei, eu vou numa festa, eu tenho que inverter, dá licença, eu vou inverter as cordas do teu violão. Já pensou? Que coisa, né? Então, a gente precisa... Aí ela foi embora. A minha não, ela simplesmente nunca mais apareceu. Meu Deus do céu. E nunca mais encontrei com ela em lugar nenhum também. Falei, misericórdia, será que ela desencarnou? Não soube, né? Mas enfim, a gente tem sempre essa preocupação e essa coisa muito forte. É claro que a gente tem sentimentos pelas pessoas. Olha, hoje a gente vê como as pessoas sofrem quando perdem um bichinho doméstico. Mas eu tenho uma dica para dar para vocês.
Todo mundo tem bicho? Você tem bicho? Cachorro, gato, essas coisas? Uma cachorra, tenho uma tartaruga, eu tenho Atrapalhou minha dica. Atrapalhou minha dica. Como é que você chama? Catarina. Catarina. Eu tenho uma na minha casa que chama Catarina também. Só que ela só tem 2 anos. Eu ia dar uma dica, porque esses dias eu vi um vídeo de um senhor lá no Japão, que ele tem uma tartaruga. Só que a tartaruga vai durar 200 anos. Ele disse que vai morrer antes, não é? Já viu isso? Isso é bom, porque aí ela que vai sentir a nossa falta, né? A gente vai se vingar do bicho, porque a gente sempre sente falta dos bichos, né? E aí é o contrário, ela vai sentir a nossa falta. Mas veja que interessante, você quer ter um bicho e não quer sofrer, arruma uma tartaruga. Daqui a 60 anos você vai lembrar dela, meu Deus, onde é que ela está? Aí você procura, ela está em casa, lá embaixo do móvel, da cama, não sei aonde, né? E aí você tropeça nela quando você tiver com uns 85, mais ou menos, né? E ela do mesmo jeitinho, procurando um alfacinho para comer, sossegadona, né? Do mesmo jeitinho. E aí é uma coisa boa, não é? Mas a gente sente os nossos bichinhos quando vão embora, a gente fica sentido, aborrecido. Os sentimentos da gente estão também em desenvolvimento, em aprimoramento. E é isso que vai nos acontecendo, devagarzinho a gente vai entendendo que tem coisas que são precisas, são necessárias, não é? Os animaizinhos domésticos, os mais comuns, normalmente eles têm um período, né? 10, 12, 15, 17, talvez seja o máximo, assim que eles durem, né? E a gente fica pensando, meu Deus, eu tenho 10 agora, e o cachorro já tem 10. Daqui 7 anos ele também vai embora, e eu vou estar com 17, a gente vai ficar chateado também, não é? Mas e com os nossos irmãos seres humanos? Que também a gente também vai se apegando uns aos outros, a gente tem também esse problema. E aí a gente fica naquela tristeza, naquela coisa da impressão que a gente perdeu a pessoa para nunca mais. Essa é a sensação que a gente tem, por isso que a gente fica triste, não é? Perdi para nunca mais. Tem gente ainda que corrobora com um assunto, falando assim, eu perdi meu marido há 40 anos atrás, nunca sonhei com ele. Às vezes ele está procurando a senha para poder chegar lá no mundo espiritual e não achou ainda, 40 anos, né? Vocês lembram a história daquela senhora que ela desencarnou e aí o marido acabou se casando com a enfermeira dele, né? E aí quando ele desencarnou também, ela estava muito feliz com aquilo que ele tinha feito e tudo. Ela falou, como é que faz para chegar aí no céu? Tem uma senha, né? Aí ela deu um nome lá muito complicado para ele poder decifrar, né, qual que era o nome, mas ele nunca ia conseguir achar esse nome, óbvio, né? Mas eu digo que muitas vezes é um sopro de vida. Não sei se alguns de vocês, alguns de nós que já temos cabelinho branco, percebeu isso. Quando a gente menos espera, já estamos com cabelo branco. Olha como passa a vida. Aí você olha para trás e fala, meu Deus, passou 50, 60 anos. Passaram 60 anos e a gente não percebeu. A gente quer fazer, às vezes, coisa que fazia na adolescência. Os meninos vão jogar bola, eu também vou. Mas como assim vai? Você não tem dor no joelho? É. Você não tem o pé chato? É. Você não dói o calcanhar? É. Mas a gente tem vontade de ir, não é? Mas então vou lá ser o juiz, então, né? Vai ser o juiz, aí vai lá para ser o juiz, né? Mas aí o tempo passa e a gente não percebe. E a vida é um sopro. É muito rápido que passa, mas é muito rápido. Você se lembra do Natal do ano passado? Sim, com certeza. Por que você se lembra, dona Catarina? Porque foi muito legal. Foi legal. Eu sei que eu tenho medo do sino do Papai Noel, e daí eu fico muito eufórica, eu fico com muito medo no Natal. Daí é impossível esquecer. Só o sino, mas não o quê? O sino? Daí o sino acabou me dando medo do Papai Noel. O sino acabou com o Natal. Acabou com o Natal dela, o sino. Quando toca o sino. Pode vir. Sem o sino. Sem o sino não tem problema nenhum. Pra ele vencer, Sem o sino, ele vem sempre com o sino, ele não escuta direito, não entende, tem Alzheimer, tem muitos anos, né? Então, não dá para pedir muito para ele, o máximo que ele traz pra gente, às vezes um parzinho de meia, uma cuequinha, uma roupinha, assim, que ele já nem lembra mais do que ele tem que trazer. Um kit meia. Um kit desse daí, né, que a gente adora, a gente que é criança adora receber, essas coisas, né, mas vou contar uma história de sino para você, pode? Então, naquele livro
Chico Xavier, tem um livro, Chico Xavier, que eles fizeram de um filme sobre Chico Xavier, tem um livro a respeito. E eles contam algumas particularidades das filmagens. E uma das particularidades foi que eles foram filmar, eles fizeram um cemitério cenográfico num determinado lugar. E as pessoas iam naquela cidade e falavam assim, mas aqui não tinha esse cemitério, como é que tem esse cemitério agora, não é? E aí todo mundo estranhava, foi uma confusão lascada por aquilo, né? Foi um negócio assim, terrível. Só que tinha uma coisa que era interessante, tinha um túmulo no cemitério da cidade que era um túmulo diferente, era um túmulo bem diferente. Aquele túmulo era de um jovenzinho que trabalhava na igreja. Eu não sei, quando o jovem trabalha na igreja, como que chama? Coroinha? Coroinha, ele era coroinha. E ele ficava encarregado de tocar o sino. Acho que todo dia, determinado horário, ia ele mais uma pessoa tocar esse sino. Subia uma torre lá, ia tocar esse sino da cidade. E num determinado dia, meu Deus do céu, um menininho caiu lá de cima e desencarnou. E então eles fizeram um sepulcro para ele diferente e tal, todo cercadinho, imitando aquele negócio que era lá em cima da igreja, né? Imitando aquele negócio, era tudo meio parecido com o que era lá da onde ele caiu. E dizem que ele só ficou mais tranquilo, assim, porque ninguém tinha coragem de tocar o sino lá. Quando num determinado dia o sino tocou sozinho. E aí eles ligaram a figura daquela criança ao sino ter tocado. Depois que esse sino tocou sozinho uma vez, aí todo mundo teve coragem de ir lá tocar o sino e tal. Então foi um fato que aconteceu nessas filmagens do Chico, né? Olha que interessante. Né? É para mostrar a vida pós-morte, mas não para o público que ia assistir o filme, que normalmente já sabia e conhecia, a gente que é espírita já sabe disso. Mas para aqueles atores, a maior parte deles ateus. Eles tiveram tantas provas de sobrevivência, tantas provas, que até o diretor, que se não me engano era Daniel Filho, né? Até ele ficou tocado com tanta coisa que aconteceu com relação a essas filmagens do Chico. Muito interessante. Falamos sobre o sino, mas a gente não veio para continuar tendo medo do sino, a gente veio para enfrentar. Então você tem que enfrentar. Pode vir, Papai Noel, com sino e tudo. Aí ela toca durante o ano, aí ela esquece. Mas é uma recordação de vida passada, né? Todo mundo sabe disso, né? Esses traumas que a gente teve em vidas passadas. Mas não vamos tocar nesse assunto. Já que nós estamos falando de finados, porque hoje eu fui designado para falar de finados, então a gente volta para aquela ideia de que nós acreditamos sermos imortais. E hoje é natural que seja assim, que a gente vá em busca de resolver os nossos problemas de saúde, físicos, prevenções e uma série delas, para que a gente possa chegar mais longe que for possível. Porque quando uma encarnação é bem longa, a gente pode aproveitar bastante a encarnação. Se vê que tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Quanto mais longa, mais chance a gente tem de fazer coisa errada, né? Já repararam isso? Não é? Quanto mais longe a gente vai, mais coisa errada a gente pode fazer. Mas também mais coisa certa a gente também pode fazer. E mais correções a gente pode ter. Então, tudo é mais. Mas vai depender das nossas diretrizes de agora. Então, vamos olhar para trás, pegar o que é bom, o que está errado vamos corrigir daqui para frente. E a ideia é ser corrigindo-se. Chegar no mundo espiritual já assim bastante burilado com a vida. Porque viver na Terra também não é uma tarefa muito fácil, não é? Todo mundo concorda com isso. Ai, como é difícil viver na Terra. Porque assim, tem dia que está calor, tem gente que vai até buscar água porque não aguenta ficar meia hora sentada numa sala ouvindo uma almofadinha falando. Tem dia que está frio que a gente não consegue nem sair de casa, não é? Tem dia que está chovendo que, pelo amor de Deus, não vamos sair, se molhar, né? Que de repente a gente pode ter alguma partícula de açúcar na cabeça em algum lugar, derreter e perder lá. Não podemos acontecer isso com a gente, né? Imagina, né? Então,
isso é o menor dos nossos problemas, porque a gente vai durante a vida encontrando com pessoas agradáveis, desagradáveis, difíceis, fáceis, boas, não muito boas, e a gente vai indo assim, a gente vai tendo dissabores, a gente vai tendo experiências, a gente vai vivendo e de vez em quando aprendendo algumas coisas, olhando e falando, puxa, como eu já errei, como que agora eu consegui entender como que tem que ser daqui para frente. Essa experiência, por exemplo, acontece da gente com os nossos netos. Não é? A gente tem um tratamento com os netos que a gente não tinha com os filhos. Isso todo mundo faz esse relato, todo mundo fala sobre isso, né? Então a gente trata melhor os nossos netos do que a gente tratou os nossos filhos. Dá mais chances para eles, dá mais mimo e dá mais coisas para eles, que os filhos ficam bravos porque acham que vão estragar eles, não é? Normalmente os filhos reclamam dos pais, porque os avós podem estragar os netos, porque dá muita chance, quando vai dormir lá faz tudo que ele quer, e dorme tarde, e aonde ele quer, e dorme na sala, e assiste televisão, e come doce, e faz bolo o dia inteiro, e pirulito e bala na hora do almoço, e aquelas coisas. Pôs câmera lá em casa. Pirulito e bala, e chiclete, não é? Até de aparelho eles comem chiclete, não é? Nossa. Então, mas os paizinhos deles ficam bravinhos porque a gente está pensando em estragá-los. Mas o que é isso pra gente? É uma coisa, o que a gente está fazendo para os netos é um reconhecimento que a gente tem do que nós não conseguimos viver com os nossos filhos. Olha só. A gente não conseguiu porque aquela vida de sair, trabalhar, e às vezes deixar com alguém, voltar tarde, às vezes cansado, e às vezes atrapalhado, e a gente tem uma vida assim, turbulenta. Aí chega lá na frente, as coisas estão um pouquinho mais organizadas, a gente tem um pouquinho mais de tempo, alguns de nós já aposentamos, e já temos um pouquinho mais de horário, e a gente consegue fazer coisas que a gente poderia e gostaria de ter feito com os nossos filhos, que nós não conseguimos alcançar isso, né? Então, normalmente é isso que vai acontecendo, que a gente vai vivendo e vai ganhando essas experiências e vai crescendo e se desenvolvendo. Por isso nós temos que chegar bem longe. Mas eu já ouvi falar também, isso daí são só fofocas, tá bom? Que vai chegar uma hora que a gente vai tomar um remedinho, uma pílulazinha, vai tomar um remedinho, e aí o nosso corpo vai estabilizar no tempo que a gente achar que é o melhor tempo nosso. Se é 35 anos, 34,5, 35 e 2 meses, 35 e 6 meses, se é 34 e 1 mês, sabe? A gente vai estabilizar na nossa melhor época. Aí a gente estabiliza na nossa melhor época e vai embora e continua do mesmo jeito. Então, aí só o perigo que vai ter é assim, a gente vai estar com 90, 95, 100 anos, vai estar no ônibus, aí vai um rapaz paquerar a moça, vai falar assim, olha filha, é melhor você não mexer com isso porque eu já tenho 95. Não tem problema, porque eu já também tenho 89, né? Mas ele tá com aquele jeitão de rapazão, bonitão, fortão, né? Porque ele também tomou o remedinho lá e tá do mesmo jeito, né? Então, nós vamos chegar o tempo em que nós vamos estabilizar esse problema do corpo, porque vocês sabem que o problema de saúde está atrelado às nossas imperfeições. Quanto mais perfeito o homem vai buscando, melhor de saúde ele vai ficando. Olha que interessante que é isso. Porque eu acho que todo mundo sabe também que nós temos aqueles serezinhos que vivem com a gente aqui, que estão só esperando a gente pendurar a chuteira, que eles vêm tudo, invadem a gente, consomem a gente em alguns meses, não é? Mas quando a gente tiver perfeições, condições melhores, a gente vai ter uma ordem de comando. Então, começamos com a gargantinha raspando. Aí deu uma raspadinha na gargantinha, a gente vai dar uma ordem de comando, falar, olha, sem garganta raspada, tá bom? Esse foi um escorregãozinho, mas tá tudo certo, daqui para frente vai estar certo. A gente acorda no outro dia, sem garganta raspando. A dor de cabeça que a gente está tendo, a gente faz assim uma mentalização assim, e a dor de cabeça informa para a gente, olha, a sua dor de cabeça é em razão de uma pequena inflamação que você pode ter no dente. Então aí você vai no dentista, ele já vai saber o que tem que fazer, não é? Vai resolver a nossa dor de cabeça.
Ai, tá com a dor no joelho. Essa todo mundo quer saber como é que vai ser, né? Não é? Até eu quero. Até eu quero, né, Catarina? Então. A dor de joelho, aí você acorda de manhã meio estranho assim, com o joelhinho meio estranho, você fala assim, bom, agora vou ter que usar de recursos pessoais. Aí você pega, lava bem as mãos, olha só. Uma dica, hein? Lava bem as mãos, direitinho. Faz uma prece, faz uma imposição de mãos no joelho, você mesmo, ó. Por que joelho você está doendo? O que aconteceu com você? Eu forcei muito você, subi muita escada, desci muita ladeira. O que aconteceu que você ficou rebelde? Conversa com ele. Por exemplo, formiga na pia da cozinha. Olha só. Aí apareceu uma formiga lá, aparece por lá, andando assim, meio desnorteada. Você vai lá para ela, olha, eu acho que seria muito conveniente você não andar mais aqui na pia. Eu converso com as formigas lá em casa, as baratas, tudo, eu converso com elas. Não, porque na verdade, eu vou explicar como é que eu faço com elas. Olha, apareceu a formiga, eu falo, olha, você está aparecendo aqui e eu já falei que nós não vamos ter misericórdia. Então, é melhor você sair. Eu vou um pouquinho lá dentro e volto. Se eu ver você novamente, você sabe que você não vai poder nunca mais vir aqui nessa pia, né? E nem voltar para sua casa, né? E com as baratinhas também. Conversa com elas. Não dá nem para conversar? Tá, mas aí o senhor não deu o resultado final. Aí o senhor conversou, saiu, voltou e... Ela estava lá. Mas aí eu já tinha dado o aviso. Não é mesmo? Já tinha dado o aviso. Falei, olha, agora infelizmente chegou a sua hora. Que Jesus te proteja e pronto, né? Mas conversa com os bichinhos. É tão interessante isso que lá em casa não tinha barata, essas coisas. Um dia apareceu uma barata grande assim, colada do lado da cama. E aí deu a sensação de que estava caindo metade do prédio, porque tinha duas mulheres lá no quarto. E eu falei, misericórdia, caiu uma bomba aqui, o prédio deve estar desabando, porque as mulheres estão desesperadas. Aí tá lá a barata, eu falei, olha, eu já avisei vocês todas que não é para aparecer. Olha a confusão que dá. Você acha bonito isso que está acontecendo? Olha, se eu não conseguir te pegar, você nunca mais se apareça aqui, porque se eu te pegar, infelizmente, não vai ter perdão. E aí eu não consegui pegar ela. Não dei uma chance para ela fugir. E ela fugiu, nunca mais ela voltou lá. Nem sei onde ela foi parar. Eu acho que vai ter que desmontar a cama todinha para achar onde que ela está, porque ela não apareceu mais lá, né? O Chico conversava com os bichos. Vocês sabiam disso? Ele conversava. Teve um episódio legal. Vamos abrir um parênteses aqui do nosso finado, porque também é finados, né? Finado dos bichos. Né? E aí tinha um formigueiro onde eles iam construir uma sede da Comunhão Espírita Cristã. E aí veio a reunião. E nessa reunião todo mundo, água quente resolve, vamos jogar formicida, vamos tocar fogo, cada um tinha uma ideia, cada um melhor que a outra. Aí o Chico falou, meus irmãos, dá um tempinho para mim, deixa eu pensar em alguma coisa, depois a gente volta essa reunião para saber o que nós vamos fazer com essas formigas, né? Aí ele foi lá no formigueiro e falou, gente, é o seguinte, a turma aqui está pensando em fazer coisas horrorosas com vocês, hein? Se eu fosse vocês... saía daqui, batia em retirada, aí procura um outro lugar. Aqui não dá mais para ficar. Conversou com elas. Mas isso é sério mesmo. A senhora soube dessa história? Soube? Conversou com elas. No dia seguinte via aquela fila de formiga, tudo indo não sei para onde, assim, uma atrás da outra, assim, uma fila de formiga, indo embora, né? Só que aconteceu o seguinte, algumas ficaram, e aí eles mataram as formigas, e falaram, ih, Chico, aí, mataram um pouco... É que essas eram rebeldes. Não foram embora. Não era adolescente, eram rebeldes. Nem todo adolescente é rebelde, não é? Você acha que todo adolescente é rebelde? Não, nem todos são, não. O adolescente que tem inteligência, ele não é rebelde. Ele é resignado, paciente, amoroso, fraterno, operoso, porque tem tanta coisa para ser ao invés de ser rebelde. E a gente só ganha com isso, a gente só vai perceber isso depois, né? Olha,
Eu me lembro que eu descascava laranja para as minhas tias. Claro que eu tinha interesse, lógico, né? Final do ano, não é? Agradando as tias, final do ano. Então eu descascava a laranja para elas, né? Então eu era obediente, carinhoso com as tias, mas interesseiro também um pouco, lógico, né? Porque a gente pode ser um pouco interesseiro, viu? A gente pode ser. Não muito, mas um pouco a gente pode ser, né? Então, e aí... E aí, quando chegava o final do ano, você ia olhar os presentes de Natal. Ai, Jesus amado. As meinhas, xadrez. Você já assistiu essa palestra, é? Ela já assistiu minha palestra, viu? Aquela blusinha feia. Aquelas coisinhas que elas gostam, acham lindo, e a gente também, né? Tem que achar que lindo, tinha essa blusa. Tá lá no armário há 40 anos, imagina só, 50 anos, nunca mais usou, é. Nossa, eu nunca vi você com a blusa. Ai, outro dia caiu um molho e tá lavando, por isso que não tá usando. Então a gente vai entendendo que a vida continua e nós precisamos estar fortalecidos, estar confiantes. O importante na vida é nós estarmos preparados para qualquer situação. Então nós precisamos nos colocar na figura de trabalhadores do Cristo, e o trabalhador do Cristo está preparado. Haja o que houver, nós vamos enfrentar, nós não podemos recuar. Nós temos que ter esse entendimento. E é para isso que a gente vem na casa religiosa, para nos fortalecer em Jesus. E fortalecer em Jesus significa o quê? Primeiro, com a doutrina espírita, nós sabemos que a morte não existe. Existe uma passagem de plano. Outra coisa que a gente sabe é que nós todos somos irmãos uns dos outros. E o que a gente sabe também é que a gente não se distancia. Eu tenho mais de 600 mensagens gravadas na rádio que falam de espíritos que trazem informações para os pais através da psicografia do Chico. 600 mensagens, mas o Chico tem mais de 10.000. Olha, paizinho, tá tudo bem. Aquela apendicite era porque eu não podia mais continuar no planeta. Foi a bondade de Deus que me ofereceu esse problema. Olha, mãezinha querida, aquele acidente de motocicleta não significa que as motocicletas são ruins, não. É porque era o meu momento, era a minha necessidade, era o meu compromisso. Olha, esposinha querida, desculpe ter que vir antes da hora, mas os meus compromissos com a providência divina me impediram de continuar encarnados. Eles reconhecem que precisavam ter se despedido do mundo. Todos eles, histórias impressionantes. Acidentes, essas coisas. Olha, essa semana a gente publicou na nossa rádio lá do WhatsApp uma história impressionante. Uma mocinha de 18 anos tinha um namoradinho, eles estavam bastante namoradinhos que tinham pretensões de se casar. Só que ela não podia ter filhos. E isso incomodou ele de uma forma tão grande, tão grande. Olha o que esse moço fez. Ele foi lá, tirou a vida da futura esposinha e depois tirou a sua própria vida. Sabe o que ela falou para os pais? Porque isso é uma coisa que revolta. Vocês imaginam uma coisa dessa? Uma mocinha de 18 anos, com saúde, com vida toda pela frente. Uma pessoa vem e faz uma coisa dessa. Ela falou que estava estudando do outro lado da vida, técnicas de enfermagem do mundo diferente, para poder ajudar o namoradinho dela. Eu expliquei para ele que a gente não precisava ter filhinho biológico, a gente podia ter filhinhos adotados, filhinhos alheios. Mas a cabeça dele, não sei o que aconteceu, ele se transtornou com isso. E fez um ato infeliz desse. Mas ela estava trabalhando para ajudá-lo no mundo espiritual, porque ele não estava junto com ela, óbvio, né? Então ela estava trabalhando, estudando para ir poder encontrar-se com ele, para ajudar. Pediu perdão por ele, disse que foi um momento infeliz da parte dele e reconheceu que os dois tinham compromissos com um passado obscuro. Então vejam, o episódio de morte, ele é sempre precedido de alguma necessidade. Mas foi uma violência que aconteceu. Ninguém encontra outra pessoa se não tem uma necessidade com essa pessoa. A gente vai aprendendo com a doutrina espírita
que esses encontros fortuitos que a gente tem, eles são necessários. Hoje nós estávamos comentando sobre isso e um amigo até falou, é necessário sim. Por exemplo, uma raspadinha de carro que você dá com alguém e a pessoa você para conversar, vai pagar, quem não vai pagar, o que vai ser, como é que vai ser. Existe aquela necessidade daquele reencontro. Esses acidentes que nós vimos que são fatais para algumas pessoas, se a gente não tiver a ideia certa de que existe uma razão para isso existir, como é que a gente vai acreditar na vida pós-morte, na bondade de Deus, no amor de Deus, que faz coisas erradas, deixa as coisas falharem. Mesmo as coisas do homem que falham, a espiritualidade está atenta. Olha só, que coisa. Então, há um automóvel em alta velocidade, está sem o freio, aí, o carro vira, capota, e daí a pessoa sobrevive. Como que aconteceu isso? Os espíritos têm meios que a gente não pode nem imaginar. Equipamentos que o homem nem pode imaginar ainda no século XXI. Equipamentos já da década de 50, de 40. Essa coisa da gente olhar por dentro do corpinho, ressonância, né? Tem umas coisas assim. Isso daí é coisa da década de 40. Os espíritos já faziam isso. Na Segunda Guerra Mundial, a nossa irmã Sheila, que era uma enfermeirinha, ela já fazia isso em diversos pacientes. Traziam lá um aparelho para ver o que estava acontecendo. Essas curas espirituais que tinham com esses médiums que realizavam esses trabalhos, na maioria das vezes vinham equipamentos, tinham que trazer isso aqui nós não estamos conseguindo saber o que é. Tem um nome lá específico e traz na próxima sessão, traz aquele equipamento, verifica e fala, o problema é esse. Então vocês imaginam se o plano espiritual tem coisas que a gente sequer imagina. Imagine se a hora de nós abandonarmos o corpo físico não existe também um monitoramento para isso. Nas nossas mensagens de rádio, a maior parte delas, olha, não vamos muito longe, nós temos uma das mensagens que aquele senhor chamado José Carlos Patti, que era um corredor de automóvel, não é? Corredor, eu acho que é esse daí, eu tenho quase certeza que é esse. Subindo aí com um aviãozinho aí na serra, bate na serra, e ele relata assim, nossa, que engraçado, um acidente desse e eu estou aqui inteirão, não aconteceu nada comigo. Aí ele relata que veio uma pessoa, um ortopedista, vocês conseguem imaginar isso no mundo espiritual? Ortopedista. Veio uma ambulância e equipamentos específicos para socorrer alguns dos tripulantes lá que estavam em uma situação diferente. Por qualquer razão, sei lá, se ele caiu em cima de uma árvore, alguma coisa aconteceu com ele em espírito que ele não percebeu o que tinha acontecido num determinado momento. Mas ortopedistas, equipamentos, ambulância na vida espiritual, vocês conseguem imaginar uma coisa dessa, gente? Então, um desencarne sempre é precedido de um monitoramento. O vozinho não foi no médico, né? O vozinho não foi no médico. E aí, eu tenho amigos já com um pouquinho de idade, assim, mais do que eu, uns 40 anos mais do que eu, assim. Aí um dia um amigo estava falando que o avô dele foi considerado suicida. 94 anos, suicida. Falei, por quê? Porque ele deixou de tomar um remédio lá que o médico mandou ele tomar, ele não tomou. Eu falei, misericórdia, 94 anos. Deve ter esquecido de acordar. Esqueceu, né, de tomar. Por um outro problema, não é? Imaginem só, 94. Eu falei, você está acreditando que ele foi considerado como suicida? Porque o médico mandou, ele não tomou. Aí eu ensinei uma coisa para eles que vou ensinar para vocês agora, tá bom? Advogado é pior do que médico, vocês sabiam disso? Não é? Quem fala é porque já tem alguma experiência nisso. O médico te dá a receita, certo? Só que aí você pode chegar na farmácia, olhar o remédio, olhar a receita, olhar o remédio, a receita, não vou tomar esse remédio não. Você vira as costas e vai embora. Agora, se você assinar uma procuração para o advogado, você está lascado, viu? Ele pode acabar com você, viu?
com uma assinaturinha. Por isso que o advogado é pior do que o médico. Então, atende o médico, toma lá uma meia dúzia de vezes, se sentiu bem, segue em frente, se não sentiu bem, vai lá e troca o remédio e vai indo assim. Vamos em frente nesse caminho, nessa diretriz, porque os laboratórios de remédios são de muita boa fé, eles querem que a gente sobreviva. Eles querem, não é só para vender remédio, coitados deles, estão lá trabalhando pela ciência, eles querem que as pessoas sobrevivam, fiquem até 100 anos, 200 anos, porque quem vai comprar os remédios deles? Não é mesmo? Eu tenho uma vizinha, uma senhora, Dona Tereza, no bloco tem muitas senhoras, né? E ela bateu lá na porta pra minha menina, ela já sabe. Camila, ajuda aqui que eu não sei a hora que eu tomo o remédio, que eu não tomo. Aí ela, Dona Tereza, só precisa tomar 3 comprimidos, venderam 14. Ah, filha, não sei, não posso nem só me chamar pra ir na farmácia com a senhora. Então os laboratórios têm essa possibilidade grande e boa. E outra coisa que eu aprendi também com o plano de saúde, que também é assim, eu fico pensando, né? Como que as pessoas que se tratam no AIDS chegam a 90, 100 anos e a gente que fica no SUS não chega a 70? Não é interessante? Sabe por quê? Porque os caras lá troca biela, troca junta, troca escapamento, amortecedor, troca tudo. Porque senão, como é que eles vão continuar trabalhando? As pessoas precisam pagar lá os serviços médicos deles, né? Aí no SUS fala assim, não vale a pena trocar escapamento, nada disso não. Já manda pra sucata logo aí. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Tiramos um pouquinho de um diferencial do tema que é pesado, é difícil, né? Que a gente possa ter muito entendimento em Jesus e que a gente possa enfrentar. Eu sei que é difícil, eu vou dar uma experiência de um amigo meu, a gente não pode mais falar nada pessoal, isso tem que ser de outras coisas, outras pessoas. Então teve um amigo meu, a mãezinha dele precisou ir embora quando ele tinha 24 anos de idade, olha só. Foi também, olha só. Então vamos imaginar que tenha sido a sua mãezinha. Aí ela foi embora com 24 anos. E o meu amigo estava lá, né, com a mãezinha no colo e a mãezinha dele foi embora. Muito bem. Só que a mãezinha dele, nos últimos instantes, ela foi formando um semblante de uma felicidade tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas não conseguiam chorar no velório dela. As irmãs, o sobrinho. Bom, ela não teve, né, não tinha neto ainda, essas coisas, mas não conseguiam chorar, porque ela dava a impressão que ela estava dando risada. Dava a impressão que ela estava dando risada. E aí esse meu amigo estava me falando, sabe? Estava me falando que ela deve ter visto, assim, pessoas muito queridas que vieram resgatá-la. Parentes, familiares, não é? Pessoas amorosas que vieram resgatá-la com felicidade, com alegria. Porque ela tinha uma característica interessante também, esse meu amigo estava me falando, sabe? Ele estava me falando assim. Ela teve um casamento difícil, um companheirinho difícil, que nunca queria ir com ela nas festas, nos aniversários, nos casamentos, porque ia na casa da irmã, da cunhada, não sei de quem, não queria. Bravo. E aí, morava longe, pegava ônibus, as irmãs todas bem de vida, moravam em centros bons, lugares bons e tal. Então, no dia do Natal, por exemplo. Natal, todo mundo 9 horas aqui no dia 24. Aí ela chegava às 10h30, assim, quase 11 horas. Só que o povo, enquanto o povo ia massacrar ela dava risada. Ela dava risada, chegava rindo. Aí o povo falava, por que você está rindo? Você chega 2 horas depois, nós já fizemos um amigo secreto, já comemos não sei o quê, já bebemos não sei o quê. E ela dava risada, achava tudo bonito, tudo lindo. Nem se incomodava. Ela podia chegar lá e falar assim, é que vocês não conhecem meu marido, não sabem onde eu moro. Lá no bairro que eu moro tem um motorista chamado Pinguinha. Que ele anda, parece que ele está caçando bicho, porque ele está parando em tudo quanto é lugar, e no farol ele demora para sair, a pessoa dá sinal, lá atrás ele vai parando o ônibus até chegar no ponto. Meu Deus do céu, eu tive que pegar... Ela não explicava nada disso. Que tinha que pegar 3, 4 ônibus, dia de Natal, que tem bastante ônibus para todo mundo se locomover, não é? Um dia bom, não é? Não tem carro.
Ainda tinha que levar o meu amigo junto, pequenininho, com sono, com os pezão sujos. Ainda tinha que chegar lá, lavar os pés do cara lá, porque o cara estava jogando bola à tarde, cansado, aí levava no colo, o cara com o pezão sujo, sujava a roupa dela. E ela chegava dando risada, olha só. E aí ela foi embora do mesmo jeito. Olha só, que interessante, não é? Então, que a gente possa ser forte. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.